Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E com muita honra, nós temos aqui em nossa bancada o Dr. Baduan, ele que é diretor do Hospital Regional Dr. Walter Alberto Pecuá, um hospital que veio para construir a história na saúde pública, não só de Francisco Beltrão, mas do sudoeste do Paraná. Sinta-se à vontade, Dr. Baduan, no nosso programa, para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa. O Hospital Regional ele tem uma função, ele tem um foco que foi criado na sua pedagogia, que é para atender o sudoeste do Paraná. Mas conta para a gente, então, doutor, qual é o verdadeiro papel do Hospital Regional? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o hospital. Sempre é um prazer explicar e mostrar como funciona realmente o Hospital Regional. O Hospital Regional foi inaugurado em fevereiro de 2010, de uma maneira um pouco precipitada pela ocasião e tudo mais. Enfim, nós estamos no hospital desde 2011, resgatamos o foco principal do hospital. O hospital hoje atende, tem um perfil definido, que é para atender pacientes vítimas de trauma, que é uma doença grave, né, principalmente na nossa região, no Brasil como um todo, no mundo, mas a nossa região tem uma incidência e um índice de mortalidade e morbidade de trauma muito elevados, o maior do Paraná. Então são os pacientes, trauma a gente quer dizer, são os pacientes que sofrem acidentes de trânsito, acidentes de motocicleta, de carro, né? Pacientes que são vítimas de violência física, tiro, facada. Então hoje o índice de morte e de morbidade na nossa região é muito alto. Então o Hospital Regional está atendendo nessa área em virtude disso. Também atende na área de gestação de alto risco, pois por ser na nossa região também a incidência de mortalidade e morbidade das gestantes que têm algum risco, né, alguma doença associada muito grande, tanto para a mãe quanto para o filho que nasce, o feto, o recém-nascido. E também ofertar leitos de UTI para a nossa região, que é uma carência muito grande de leitos de UTI na nossa região, em virtude da dificuldade e tudo mais. Então, esse é o tripé de funcionamento do Hospital Regional. Essas três áreas básicas, em virtude do quê? Da incidência dessas doenças na nossa região. Esse perfil foi resgatado a partir de janeiro de 2011. O hospital focou essas três áreas que o governo do estado espera, com isso, reverter esses índices ruins da região. Agora, doutor Baduan, já está bem, digamos assim, solidificada a forma de atendimento do Hospital Regional? A população procura direto o Hospital Regional? É possível as pessoas procurarem o Hospital Regional para atendimento ou ele só vem ali por encaminhamento? Exatamente. Hoje o nosso hospital é um hospital de referência. Então é um hospital que busca dar uma retaguarda aos outros hospitais da região. Esse é o papel do hospital, que o governo do estado quer que o hospital funcione dessa maneira. Ou seja, o Hospital Regional veio para fazer uma diferença na região. Ele não veio para fazer o que está se fazendo já na região. Então, dessa maneira, os outros hospitais e os outros municípios da nossa regional se sentem, de uma certa maneira, seguros em ter um hospital que conta com uma estrutura extremamente complexa, que conta com uma equipe de profissionais extremamente especializada. Hoje, na região sudoeste, não tem hospital melhor equipado e que conte com os melhores profissionais do que o Hospital Regional. Então, isso visa dar uma segurança aos pacientes da região. Por isso que o hospital não é portas abertas. Porque se fosse portas abertas, nós encheríamos o hospital de doentes, atenderíamos uma quantidade muito grande de doentes, mas não teríamos resolutividade. O Hospital Regional, ele atende emergência? Por exemplo, alguém se acidenta na sua casa, na sua residência, ele pode se dirigir ao Hospital Regional para o atendimento? Claro, o que acontece é assim. Hoje nós temos convênio com o Corpo de Bombeiros. Quando acontece um acidente em Francisco Beltrão, no município de Francisco Beltrão, esse paciente é resgatado e levado, dependendo da gravidade, ele é levado ou para o hospital, que é referência para o município de Francisco Beltrão, que é o Hospital São Francisco, que atende muito bem, e também para o Hospital Regional, através do Corpo de Bombeiros. É assim que acontece. Com os demais municípios da região, nós atendemos a região de Pato Branco também. Então, são 42 municípios ao todo. Os demais municípios da região, quando o doente é resgatado por um acidente, por alguma coisa, é levado para o hospital mais próximo, é dado o primeiro atendimento, né? E aí sim é acionado o Hospital Regional para atender esse paciente via central de leitos. Mas esse é o perfil, então, do Hospital Regional. Então, isso, doutor, sabe, para que o nosso telespectador passe a entender um pouco melhor, não basta, por exemplo, se o paciente ir lá, não tenha consulta lá, ele tem que ser encaminhado por um centro de referência, por um hospital, ou até mesmo por uma emergência, no caso de um acidente, o Corpo de Bombeiro. Mas a pergunta, doutor, não é um desafio para o Hospital Regional fazer a população entender esse perfil? É um desafio porque o hospital, no ano de 2010, assim que foi inaugurado, ele ficou muito ocioso. Então, ele foi inaugurado, como a gente já falou, de uma maneira
de certa maneira, precipitada, então ele não vinha fazendo o papel dele. Quando a gente resgatou esse serviço do hospital, esse foco do hospital, porque um hospital sem foco não é um hospital que funciona e nem que tem resolutividade. Quando a gente resgatou esse foco, a gente tentou explicar e está vindo com palestras de uma maneira bem assim até frequente com os municípios da região, com os secretários de saúde, para mostrar onde que o papel do hospital, onde ele vai atuar. Porque muitos secretários de saúde pensavam que o hospital, por ser um hospital grande, iria atender tudo. Então era só o paciente ser atendido no município lá, longe de Beltrão, ele é encaminhado na ambulância e vinha para o hospital regional. Não é assim. Muitas coisas podem e devem ser resolvidas no município. Aí cabe um pouco também dos nossos prefeitos e secretários investirem na saúde do município, para que não sobrecarregue o hospital. Se nós formos abrir as portas para todos os tipos de atendimentos, o hospital, nós iríamos ter macas nos corredores, lotar o hospital e a resolutividade cai lá embaixo. Então nós teríamos os mesmos problemas. O paciente grave teria que encaminhar Curitiba, Cascavel, Pato Branco. Agora, doutor Baduan, me corrija se eu estiver errado, mas eu tive a impressão, e acredito que alguns dos nossos telespectadores também, que no início do funcionamento do Hospital Regional houve uma série de conflitos entre os funcionários do Hospital Regional ali. Era por falta de definição de funções dos trabalhadores? Ou isso está solucionado? Está tranquilo hoje esse relacionamento, digamos assim, direção, funcionários do Hospital Regional? Quando nós assumimos em 2011, né, 1º de janeiro, para ter uma panorâmica do Estado naquela ocasião, nós tínhamos funcionários contratados por teste seletivo. Ou seja, contrato por teste seletivo, eles têm um prazo determinado de tempo. Então, nós assumimos no dia 1º de janeiro, no dia 20 de janeiro, todos aqueles contratos seriam cancelados. Então, o prazo era esse, 20 de janeiro. Isso já vinha da administração do governo do Estado anterior. O governo do Estado, esse atual, prorrogou esse contrato por 3 meses, que era para que houvesse tempo de chamar os concursados, porque havia sido feito um concurso e não havia sido chamado. Foram chamados concursados, mais de 500 funcionários novos. Muitos desses funcionários são aqui da região, que fizeram o concurso aqui da região, que nunca trabalharam no hospital, que trabalhavam em posto de saúde, né, que trabalhavam em unidades básicas, que não tinham noção de trabalhar num hospital complexo como é o Hospital Regional. Então tem que se fazer treinamento desses funcionários, né, capacitá-los para atender no setor de urgência e emergência, com pacientes graves. Alguns foram alocados para UTI, muitos sem experiência. Então nós tivemos que fazer, no ano de 2011, vários treinamentos, várias capacitações para tornar esses funcionários habilitados para atender num hospital complexo. Claro, isso gerou alguns atritos. Muitos funcionários achavam que não era daquela maneira que tinha que ser, ou que tinham feito um concurso achando que era um tipo de hospital e era outro. Então nós tivemos realmente problemas, mas hoje a gente pode dizer que o nível de satisfação dos funcionários que trabalham no hospital é muito grande. Hoje a gente tem que falar que assim, não basta um hospital ter estrutura, ter aparelhos, né? Nós precisamos do funcionário. O funcionário é o principal do hospital. Hoje o que faz o hospital ser isso hoje é a equipe de funcionários, é os médicos, as enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, ou seja, é uma equipe multidisciplinar que toca o hospital. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o Dr. Baduan, ele que é diretor regional do Hospital Dr. Walter Alberto Pequá. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Baduan, ele que é diretor do Hospital Regional Dr. Walter Alberto Pequá. Doutor, o Hospital Regional, ele tem sérias funções importantes, que é para o atendimento à saúde pública, não só de Francisco Beltrão, como eu disse anteriormente, do sudoeste do Paraná. E a gente tem, como agente público, a gente tem ouvido da população uma dificuldade que se tem para fazer algumas cirurgias, embora seja ela do meio eletivo. A pergunta é então, doutor, o número de médicos, de especialistas, atende à demanda do sudoeste do Paraná? Em parte, sim. Pro propósito do hospital, que atendendo essas áreas que a gente falou antes, nós temos todos esses profissionais hoje no hospital. Cirurgia eletiva são aquelas cirurgias que não são de urgência nem de emergência. Então, são cirurgias que o paciente precisa operar, claro, mas o paciente não corre risco de vida de operar se retardar 1, 2, 3 semanas ou meses, né? O hospital atende hoje cirurgia eletiva na área de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, urologia.
numa demanda de 30%, conforme nossa capacidade. Sim. 70% a gente concentra para atender o que a gente precisa atender, que é trauma, salva-vidas, né, e gestação. Então, esses 30% que a gente vem atendendo hoje, que dá uma média de 120 cirurgias por mês, certo? A gente vem atendendo nessa área aí. Mas a gente sabe que a demanda aqui da nossa região crônica é muito alta em cirurgia eletiva, mas na área de ortopedia especificamente. A área ortopédica. Em função dos traumas, dos acidentes. Exatamente, são aqueles pacientes sequelados. Então, assim, essa demanda é muito grande. Nós hoje não contamos com profissionais ortopedistas suficientes para tocar cirurgia eletiva na área de ortopedia. Até porque também o fator tabela SUS não atrai esses profissionais para esse tipo de cirurgia, certo? Então é uma tabela muito defasada, são pacientes muito complicados, às vezes com uma fratura mal curada, uma sequela que você tem que fazer uma cirurgia grande, de grande monta, de que reposicionar osso e tudo mais. É um paciente que precisa depois de fisioterapia, que vai demandar um custo muito alto. E o profissional recebe pouco para fazer esse tipo de cirurgia. Claro que existem alternativas, né? Com certeza, com a ampliação do hospital futuramente para um hospital universitário, nós vamos ter que ir atrás desses profissionais, como todos os profissionais em todas as áreas também, né? Mas até nesse raciocínio, até porque a gente não perca ele para a gente continuar o debate, essa eletiva ou urgência, quando vem do encaminhamento, para que os nossos telespectadores entendam, quando ele consulta, tem aquela guia, tem aqueles quadradinhos na parte superior e direita do exame, lá da requisição do médico, tem urgência eletiva. O que eu tenho visto na minha vida pública quando o médico coloca eletiva, faz o X, o médico determina. Então, quer dizer, vai para a fila e tem que esperar. E quando é urgente, doutor, como é que o hospital regional trabalha nessa questão? E tem muitos exames que eu vejo que o médico não coloca o X nem na urgência, nem eletiva. Como que a direção do hospital regional trabalha isso pedagogicamente? É pela patologia, Maduro. O que acontece? Quando o paciente é encaminhado, por exemplo, do município do interior, para a cirurgia eletiva de vesícula, por exemplo, a gente sabe que é uma cirurgia eletiva, certo? Mesmo que não esteja marcado. Que o médico não coloque. Exatamente. Se o paciente com problema de vesícula está numa crise, por exemplo, ele está com dor, obviamente esse paciente vai estar numa unidade ou vai estar num hospital, aí ele não é encaminhado via ambulatório, ele é encaminhado via central de leitos. Aí ele entra para nós pela urgência e não pelo ambulatório. Está correto? Certo. Então, esse paciente, o paciente de uma cirurgia eletiva, pode virar uma urgência. Né? Se uma vesícula inflamar, por exemplo, ela vira uma urgência. Aí esse paciente entra pela central de leitos, é encaminhado para a gente opera ele entra dentro daquele nosso encaminhamento que é via central de leitos e não pelo ambulatório. O ambulatório é aquele paciente que tem pedra na vesícula, mas que não está com crises, né? Tá tranquilo, esse pode vir pelo ambulatório. Agora, doutor Baduan, vamos falar um pouquinho da estrutura física do Hospital Regional. O hospital foi construído aqui em Francisco Beltrão para atender uma região de 42 municípios. Me parece que nem tudo está sendo operacionalizado. Por exemplo, UTIs, todas elas hoje já estão prontas e funcionando? Leitos também? O hospital hoje ele tem ele está funcionando com 116 leitos. Tá? Quando a gente assumiu, o hospital tinha 25 leitos abertos, atendendo cirurgia eletiva só. Hoje ele funciona com 116 leitos, todos eles, na grande maioria, para cirurgia de urgência e emergência, e o que sobra a gente usa para cirurgia eletiva. Nosso total de leitos é 136. Nós temos alguns leitos que ficam de reserva técnica, que isso é preciso ter num hospital, e nós temos na nossa UTI de adulto, são 20 leitos ao total. Nós temos a metade, 10 leitos em funcionamento. Porque os outros 10 leitos agora foi contemplado no orçamento para que possa ser aberto. Porque no ano passado o orçamento tinha sido feito pelo governo anterior, não estava contemplado. Agora, para os próximos meses, os equipamentos já devem estar chegando. Para esse ano, nós esperamos inaugurar os outros 10 leitos de UTI adulto do Hospital Regional. No demais, todas as áreas do hospital já estão funcionando dentro do previsto. Nós temos uma área que ainda nós estamos segurando, que é a área de pediatria. Em virtude de profissional, nós não temos atingido o índice mínimo de profissionais para fazer uma escala de pediatria. É diferente da UTI neonatal. Na UTI neonatal nós temos neonatologistas, tem porque nós somos referência hoje em neonatologia. Mas a enfermaria de pediatria, essa nós não conseguimos o número mínimo de pediatras para fazer uma escala. A gente espera até a metade do ano poder conseguir esse número mínimo para que você possa abrir então, a ala da pediatria no hospital, que são mais 15 leitos. Agora, doutor Baduan, um dia desse até nós estávamos tendo uma conversa, o senhor passou uma situação que de repente é até interessante a população saber. O hospital foi construído
E a própria construtora que fez o hospital regional teve problema no final da obra, parece que a empresa entrou em concordato, falência, alguma situação assim, e gerou inclusive até alguns problemas trabalhistas aqui em Francisco Beltrão. Isso comprometeu a qualidade da obra do prédio? Com certeza, com certeza. Como eu disse, o hospital foi inaugurado em fevereiro de 2010, né, fevereiro de 2010, isso, dia 22, 23 de fevereiro, de uma maneira precipitada. A gente sabia disso, né? Claro, como era o ano eleitoral, isso não vem ao caso, mas ele foi inaugurado, às pressas. E por causa desses problemas estruturais, nós estamos até hoje com pendências junto à vigilância sanitária que a gente não consegue resolver. Por exemplo, nós temos que trocar toda a cobertura, certo? A troca da cobertura está pleiteada, está com dinheiro reservado para esse ano, no orçamento do Estado. Agora, imagina trocar essa cobertura com o hospital funcionando. Quantos mil metros quadrados são? 12 mil metros de área construída. Então, você pensa, nós vamos ter que trocar setor por setor. O certo era o quê? O certo era você não ter aberto o hospital até ter trocado a cobertura. Né? Porque quando a gente entrou no hospital, a goteira era direto dentro do hospital. Mas qual é o problema da cobertura que chove dentro do hospital regional? Então, me parece que na época entenderam por melhor colocar uma telha ecológica, que é uma telha hoje frágil, e com isso entra água por baixo da telha, por baixo das calhas. Mas são problemas que serão resolvidos com o futuro. Estão sendo resolvidos. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Dr. Baduan, ele que é diretor do Hospital Regional, Dr. Walter Alberto Pecuá. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Baduan, ele que é diretor do Hospital Regional, Dr. Walter Alberto Pecuá. Doutor, nós temos acompanhado em todo o trabalho do Hospital Regional, desde a sua inauguração, alguns serviços sendo necessário fazer a sua terceirização. Alguns serviços médicos, laboratórios e tantos outros. A preocupação minha é que essa terceirização não será um caminho para a privatização do hospital ou não corre esse risco? Então, assim, no entendimento do governo é que assim, que alguns serviços terceirizados, você sabe que funcionam melhor. Então, assim, o laboratório, por exemplo, do hospital é terceirizado, assim como o setor de imagem, né, é terceirizado. Isso já vinha desde a inauguração do hospital. Então, quando o hospital foi inaugurado em 2010 pelo governador Requião, o hospital já tinha, na estrutura dele, o laboratório terceirizado e o setor de imagem terceirizados. Por quê? No governo passado se entendeu por bem fazer isso e esse governo simplesmente renovou esses contratos, porque o setor de laboratório é um setor que não pode parar, nem o setor de imagem. Nós sabemos hoje, por ser uma estrutura, um hospital público, a dificuldade em consertar e comprar algum aparelho novo, porque a gente tem um protocolo muito grande dentro do serviço, é a burocracia do governo. Então, estraga um aparelho lá no tempo, precisa comprar de hoje para amanhã, é complicado. Então, assim, no setor de laboratório também é a mesma coisa. Então, se viu que era mais barato você terceirizar esse serviço do que você comprar todos os aparelhos e manter funcionários lá dentro. Até porque hoje você paga esse laboratório terceirizado com a fatura SUS. Então, esse laboratório está lá, está fazendo exames, e ele recebe fatura SUS menos 10%. Ou seja, o hospital recebe a fatura SUS do exame e repassa para o laboratório 90% desse valor. 10% ainda fica para o hospital. Certo? Por quê? Claro, porque quem pegou o laboratório hoje entende que fazer exame em uma quantidade grande, que nem é feita no hospital regional, acaba, pelo volume de exames, acaba tendo, né, o seu aproveitamento do seu lucro, né? O setor de imagem funciona da mesma maneira, mas isso já veio desde a inauguração do hospital. Nós simplesmente renovamos os contratos e acrescentamos até algumas vantagens para o próprio hospital. E, na sua opinião, isso não caminha para o futuro, para a privatização do hospital? Eu acredito que não. Eu acredito que tem que ter uma mescla entre esses dois tipos de administração, né? Alguns setores que a gente sabe que funciona melhor terceirizado, tem que funcionar terceirizado. Não temos que insistir, né, em ser público tudo, sabendo que vai funcionar de uma maneira pior. Certo? Agora, doutor Baduan, o Hospital Regional de Francisco Beltrão está funcionando desde 2010, 2 anos funcionando aqui em Francisco Beltrão. Poucos dias atrás nós tivemos aqui a presença do reitor da UniOeste, o Cascá, e também esteve presente o diretor do Hospital Universitário de Cascavel. E eles visitaram o Hospital Regional de Francisco Beltrão já com o propósito da implantação do curso de medicina em Francisco Beltrão. Embora o senhor citou, e a gente até fez algumas perguntas para o senhor nesse sentido, vários problemas por que passaram e passa o Hospital Regional de Francisco Beltrão,
Eles disseram que o Hospital de Francisco Beltrão dá inveja ao Hospital de Cascavel e outros hospitais regionais que existem no Paraná. Qual é o seu comentário a respeito desse comparativo? Nós temos tido essa visão quando a gente vai nos encontros de todos os hospitais regionais em Curitiba, né, do estado. Nosso hospital sempre se mantém em segundo lugar. Só perdemos hoje para o Hospital do Trabalhador, em matéria de produção, de faturamento, né, de taxa de ocupação. Isso é uma coisa que a gente já sabia. Claro que vindo do reitor da Unioeste, para nós é uma honra. Mas é que o hospital, ele tem foco, né? Então por isso que ele trabalha bem, certo? Hoje nós somos um hospital de referência. O que aconteceu com o Hospital Regional de Cascavel foi que abriu as portas, como a gente sabe, e acabou atendendo um monte de gente, né? De maneira sem qualidade, sem resolutividade, que a gente diz que tem que ter em medicina. Nós cuidamos muito para que o hospital não caísse nesse tipo de atendimento. Uma vez que a gente sabia que quem mais perde com isso é a população. Ela é atendida? mas é mal atendida, então não adianta ter hospital. Tanto que, estatisticamente, no Brasil, a mídia tem apresentado que todo hospital público é sucateado. É sucateado. A gente está tentando justamente evitar que o hospital nosso vá para esse tipo de sucateamento. Então, a gente tenta manter ele num foco sempre. Com isso, a gente cria um ambiente bom para o profissional trabalhar, uma resolutividade muito alta. O paciente que é atendido hoje lá é muito bem atendido, tem qualidade no atendimento, como se fosse ou até melhor que um hospital particular. Agora, o hospital ele é regional, é um hospital público. Os profissionais são contratados pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado do Paraná, melhor dizendo. No entanto, o hospital tem faturamento. Ele fatura, todos os procedimentos que são feitos ali são faturados contra o SUS. Qual é a destinação desse recurso do Hospital Regional? Então, assim, o hospital vem sendo, a gente vem administrando o hospital de uma maneira bem técnica, certo? De uma maneira com responsabilidade, tanto na parte técnica só, mas também na parte financeira. Então, como o hospital ele é conveniado do SUS, dentro do SUS você tem o setor de faturamento, que é o hospital que gera para o hospital recursos. Com esses recursos, o hospital consegue manter, por exemplo, compra de medicamento de uma maneira emergencial, compra de equipamento de uma maneira emergencial. Ou seja, nós somos atendidos pelo governo do estado. Mas isso não impede que a gente fature e esse faturamento entre na conta do governo do estado para áreas de emergência, que a gente não pode esperar. Esse faturamento também poderá ser destinado para a compra de equipamentos para o Hospital Regional? Pode ser destinado. Evitar aquilo que o Madruga falou de sucateamento? Exatamente. Então, o que a gente busca? A gente busca, com esse faturamento, ter uma reserva técnica para algum aparelho, por exemplo, que quebre na UTI. Vou te dar um exemplo. Quebrou um aparelho na UTI, por exemplo. Isso acontece com o aparelho médico. O aparelho médico é extremamente complexo. Hoje, para a gente fazer uma revisão, tem que chamar um técnico de Curitiba, Londrina. E tem que pagar. A nossa distância é muito longe também dos grandes centros. Então, a gente tem que ter essa reserva para chamar esse técnico, certo? Para fazer uma revisão no aparelho. E esse faturamento SUS é um dinheiro que a gente pode usar para esse tipo de conserto. Claro, todo esse dinheiro, todos os recursos do Hospital Regional, todos eles são claramente bem transparentes, pois a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Ele tem autonomia para a destinação desse recurso, desse faturamento? Em alguma parte, mas sempre com consulta prévia ao Governo do Estado, à Secretaria de Saúde, né, que nos tem, nesses casos, sempre tem nos orientado, né, mas assim, tudo dentro da lei, só pode ser feito dentro da lei, isso vai tudo para o Tribunal de Contas. Nosso hospital foi o único que mandou as contas, que está com as contas em dia com o Tribunal de Contas, é o único do Estado que mandou as contas, né? Os outros todos tiveram que atrasar as contas. Nós já mandamos no final do mês de março, quer dizer, está tudo dentro do conforme. Que ótimo. Mas, doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor. Foi nessa semana, houve um grande debate na Câmara de Vereadores, o senhor solicitou para que o senhor fosse lá explanar, falar lá na Câmara, lá o seu posicionamento. O fato é que houve algumas denúncias de interferência política nas atividades do hospital, internamento, consultas e cirurgias. Ocorre ou não ocorre essa interferência política? É importante que o senhor responda para os nossos telespectadores. Eu posso te dizer que desde que nós assumimos o hospital, nós não temos tido nenhum tipo de interferência política, certo? Eu, quando assumi o hospital, foi uma das condições que eu coloquei na época para o governo do Estado, para que não houvesse interferência. Nós temos o apoio e o respaldo técnico da Secretaria de Estado. Nós não temos esse tipo de interferência. Inclusive, quando nós entramos no hospital, existiam alguns casos de alguns favorecimentos de médicos. Nós afastamos esses colegas, embora sendo colegas nossos, nós afastamos eles do hospital, justamente para evitar esse tipo de interferência. Hoje as cirurgias são marcadas por uma enfermeira, por um programa de computador. Esses dados são repassados semanalmente para o governo do Estado. Quer dizer, ninguém fura fila no Hospital Regional. Ninguém pode furar fila no Hospital Regional.
Muito bem. Queremos agradecer aqui a sua presença, Dr. Paduan, aqui no programa. Deixamos à disposição. Creio que se nós tivéssemos mais tempo, né, Dirna, a gente tinha muito mais o que a gente discutir com o senhor a questão do hospital regional, principalmente que o hospital regional pode se tornar no futuro concurso de medicina de um hospital universitário. Mas acredito que em outro momento, em outra oportunidade, a gente possa vir aqui e aprofundar mais esse debate do hospital regional. Agora, Madruga, só complementando, né, o hospital regional, além desse atendimento hoje que você tem de emergência, poderá ser um hospital também de pesquisa, né, através da implantação do curso de medicina. Quem sabe se tornar referência a nível nacional. Caminha para isso, com certeza. E por isso, doutor, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela sua tranquilidade, pela abertura que o senhor deu para que a gente fizesse aqui as perguntas e o senhor respondeu todas elas com naturalidade. E é isso que a gente precisa, e o Hospital Regional, a saúde de Francisco Beltrão e do Sudoeste do Paraná precisa de atitudes claras, limpas e transparentes como essa. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição. No sábado, às 17 horas, é a sua segunda edição. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.